Bom, eu acho que já podemos começar. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Bruno Sud, eu trabalho na área jurídica da Câmara Brasil-Alemanha. E hoje estamos aqui com os colegas do Lefosse Advogados, com os sócios Rafael Correia e o Roberto Zarur. Vamos falar sobre a aquisição de ativos de empresas em dificuldades financeiras, para apontar as principais oportunidades nessa área diante dessa situação excepcional que estamos vivendo, né? Eu peço para que as perguntas sejam feitas na opção de Q&A, que pode ser acessada aqui na barra de ações do Zoom, e elas serão feitas ao final da apresentação. Então, já queria passar a palavra para o Rafael e para o Roberto, e tenham todos um bom evento. Bruno, obrigado. Agradeço à Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha na sua pessoa e na pessoa do Guilherme pelo convite. Bom dia a todos. Aqui a ideia dessa exposição é dividir um pouco da minha experiência e da do Roberto Zarur, meu amigo e sócio Bob, na área de reestruturação e insolvência e juntamente com outros sócios da área de societária do escritório, olhando oportunidades na aquisição de ativos de empresas à beira da insolvência ou com dificuldades financeiras, né, o que se denominou Distressed M&As. Então, acho que a abordagem vai ser muito prática, coisa de advogado, não somos professores, e queremos dividir um pouco de como nós temos abordado as situações e estruturado operações, tanto numa venda privada, onde entendemos que é possível seguir adiante e mitigar riscos de questionamento de credores, como num cenário onde a situação da empresa é tão grave que só é possível uma transação no contexto de uma recuperação judicial. Então, vamos brevemente aqui dividir com vocês e projetar a nossa apresentação. Como eu mencionei aqui na introdução, acho que diante da nova crise, né, que o país enfrenta, na verdade o mundo, né, Bob? Nós ouvimos recentemente de um cliente investidor no mercado imobiliário que, na avaliação dele, caiu um meteoro no mundo e paralisou a economia global por 3 a 4 meses. E isso gerou uma crise sem precedentes em todos os segmentos. Então, haverá oportunidades para aquisições de ativos importantes de determinados grupos e acho que os investidores estarão bem atentos a isso. Diferentemente da crise do segundo semestre de 2008, que foi uma crise que começou nos Estados Unidos com o mercado imobiliário e o mercado financeiro e no Brasil atacou fortemente o agronegócio. Então, as primeiras grandes reestruturações foram de frigoríficos e de usinas. A crise de 2000, iniciada no segundo semestre de 2003, que se estendeu por 14, 15, enfim, todos esses últimos anos, ela foi mais abrangente e pegou outros mercados, outras indústrias, varejo, enfim, setor imobiliário. Então, a ideia aqui é ter uma abordagem bem prática e diferenciar os dois tipos de transações, a privada e no contexto do processo de recuperação judicial. E aí, acho que é importante destacar um pouco os prós e contras, né? Por que uma venda, os investidores entendem que uma venda
privada, ela pode ser mais vantajosa se consegue mitigar riscos de questionamentos por parte de credores da vendedora ou até mesmo acionistas da vendedora. Porque trata-se de uma compra e venda padrão, um M&A clássico. Ou seja, as partes têm controle sobre o processo, especialmente em relação a tempo, cronograma, fechamento, realização de diligência, e também se aplicam as cláusulas padrão dos contratos de compra e venda de ações ou de ativos. E, fundamentalmente, cláusulas de declarações e garantias, condições de pagamento, indenizações, ajustes de preço e breakup fee, que, num cenário de recuperação, muito dificilmente são aplicadas, principalmente as cláusulas de indenização, até porque o devedor já está numa condição financeira muito pior. As desvantagens são os potenciais riscos de sucessão em passivos do vendedor e fundamentalmente, questionamentos de credores e até de acionistas, e de credores muito fundado em fraude a credores e fraude à execução, né? E num cenário em que não é possível mitigar ou identificar todos esses riscos, aí a alternativa é a compra no processo de recuperação. Acho que o grande segredo numa aquisição de ativo estressado privada é mitigar riscos para evitar questionamentos. Então, como que nós pensamos e tentamos conduzir um processo de venda nesse tipo de compra e venda nesse tipo de situação? Sempre é fundamental conduzir um processo competitivo, coordenado ou por assessor financeiro, banco de investimentos, empresa de auditoria de primeira linha. Isso cria um paper trail, ou seja, um cenário onde se verifica que houve realmente a apresentação de propostas, o assessor financeiro prospectou investidores e se conseguiu avançar numa transação. Entre partes independentes, arm's length, em base de mercado. Muito importante para isso demonstrar que o preço de aquisição ele é adequado. Isso é base. E aí, de novo, na linha de você criar um paper trail para se defender de possíveis questionamentos, é fundamental se ter um laudo sério de um avaliador com reputação e independente ou por uma empresa de auditoria que faça esse tipo de avaliação. Também é importante evidenciar que o recebimento pelo vendedor, que está em condições financeiras difíceis, a valor de mercado, traz mais benefícios, não só para ele, vendedor, como para os seus credores. Porque numa situação de venda forçada desse ativo, uma fire sale, o preço seria muito inferior. E aí, sempre que possível, isso às vezes se torna difícil pelo preço envolvido, é interessante ter uma fairness opinion de um banco de investimentos. Para quê? Para justamente evidenciar a adequação do preço para os acionistas e, eventualmente, para o conselho de administração da empresa vendedora. Tudo isso cria, de fato, um processo de venda robusto, onde se evidencia que a transação foi feita em bases de mercado e com valor adequado.
Isso naquela linha de que, como diz um dos meus amigos e sócio, Carlos Melo, é como a mulher de César, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, toda essa documentação te traz um respaldo importante num cenário de questionamento de terceiros. Acho que um caso prático que nós vivemos e onde nós procuramos replicar esse roteiro, e vale a pena citar, apesar de já um pouco antigo, foi a venda de PCM2, que era uma usina de gás, pela Eneva. A Eneva era uma das empresas controladas pelo Eike Batista e recebeu um investimento da E.ON, um grupo de energia alemão. E a E.ON, num primeiro momento, adquiriu uma participação de 10%, depois subiu para aproximadamente 20% do capital social, e depois quase 40%, e teve o controle compartilhado com o Grupo X do Eike. E em março de 2014, a Eneva já vivia uma situação financeira complicada, era uma atividade que demandava muita injeção de capital, e o Eike já não tinha mais condições de fazer aportes, a E.ON também não, por restrições do Conselho de Administração na Alemanha, e os bancos credores insistiam num aporte no contexto das renegociações, e aí a transação que se vislumbrou foi a venda de 50% de PCM2 para a E.ON. E aí, quando nos submeteram a essa operação, eu falei, puxa, justamente estava trabalhando com o Carlos Melo. Carlos, transação entre partes relacionadas, isso aqui vai ser um prato cheio para questionamentos. Temos que pensar com muita cautela como nós vamos estruturar isso. Isso era uma sexta-feira, início da noite. Tínhamos que dar uma resposta para o cliente na segunda pela manhã. E aí, realmente, as cautelas sugeridas foram em linhas quase descritas no slide anterior. Quer dizer, criar um ambiente em que houvesse um processo competitivo de venda com transparência e ciência de todos os credores. Isso foi muito importante, porque, de fato, tanto Eneva quanto E.ON informavam passo a passo todas as providências que estavam sendo tomadas. Então, contratou-se um laudo de avaliação de PCM2 pela Deloitte, houve a realização de um processo competitivo de venda, onde teasers foram enviados para players do setor, e esse processo resultou na ausência de proponentes, e então a E.ON adquiriu 50% da participação de PCM2 com base no laudo de avaliação da Deloitte em valor de mercado. E acho que um ponto importante que surgiu de última hora, por sugestão nossa, foi justamente a outorga de uma opção de compra à Eneva para readquirir essas ações, essa participação acionária, numa janela de 24 meses, caso a Eneva tivesse uma melhora nas suas condições financeiras por um valor, por uma atualização monetária do preço de aquisição. Essa transação, como eu mencionei, foi fechada, houve extrema transparência com os credores da companhia e, a despeito de a Eneva ter ingressado com um processo de recuperação judicial em dezembro de 2014, nenhum credor veio a questionar a transação. Então, essas cautelas, de fato, são importantes num cenário de venda privada.
Rafa, só se você permite Claro, aqui, Bob, vai lá, vai lá. então eu acho que assim, acho que a grande questão da venda privada, esse exemplo que o Rafa bem colocou aqui da Ion e da Eneva, empresas, partes relacionadas, e eu acho que esse último ponto que foi colocado é bem relevante. Após a venda, a Eneva pediu recuperação judicial, né? Então não é que simplesmente hoje em dia é uma super companhia, se recuperou economicamente, mas houve venda privada e depois a Eneva pediu recuperação judicial, ou seja, haveria ali uma possibilidade, né, de vários questionamentos que não ocorreram. Então, acho que a grande questão que se coloca com essa primeira parte sobre a venda privada é: a venda privada não é um pecado, né? Ela pode ser feita fora do âmbito de RJ, por uma empresa em dificuldade, né? Nós não podemos forçar as empresas que estão em dificuldade a pedir RJ para fazer uma venda de ativos. Mas é claro que quando você está fora do âmbito de uma RJ, você tem que tomar diversos cuidados adicionais que, quando você está numa RJ e cria uma UPI ou algo do tipo, você não precisa ter tanta preocupação, vamos dizer assim, porque você está num processo que tem toda uma verificação de legalidade, aprovação formal de credores e tudo mais. Então, é possível estruturar vendas de ativos de stress fora de uma RJ? Sim, é possível. Mas, obviamente, que vai ser sempre um exercício de análise, uma profunda análise caso a caso, para se verificar quais são as melhores e os necessários cuidados naquele caso específico. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão de que não, só pode ser feito dentro de uma... Acho que não é o caso, mas obviamente que nós temos que ter cuidados adicionais e obviamente que o cenário de uma RJ traz proteções adicionais, sim, como a gente vai ainda passar aqui na apresentação. Não, perfeito, Bob. E acho que o ponto fundamental numa venda privada é a adequação do preço e, sempre que possível, que a transação seja realizada entre partes independentes, para evitar justamente o questionamento de que procurou-se beneficiar uma parte relacionada, enfim. E, diante da adequação do preço, sempre haverá o argumento de que essa venda de um ativo que às vezes é ilíquido, por exemplo, uma participação acionária de 50% numa companhia fechada, gera uma liquidez e uma injeção de caixa na companhia que é muito importante num cenário econômico desfavorável e que é de fato benéfica, não só para a vendedora, mas para os seus credores. Porque, de novo, uma venda, né, um fire sale, numa alienação judicial ou numa execução extrajudicial de garantia, propiciaria um valor muito inferior. Então, esses pontos devem ser considerados sempre, não só para as partes envolvidas na transação, mas também por credores e, eventualmente, se a disputa for levada ao judiciário. Passando, então, para a venda num cenário de recuperação judicial, acho que um bom exemplo, e também voltando alguns anos, né, para 2015, é o caso da Invepar, que era uma participação acionária importante de OAS. A OAS, antes de ingressar com o pedido de recuperação judicial, tentou fazer uma venda privada da fatia que ela tem, que ela tinha na Invepar. Nós chegamos a assessorar, inclusive, investidores e, num determinado momento, diante do ingresso, num curto espaço de tempo, se eu não me engano, 3 semanas, de 20 ações judiciais, entre elas muitos processos de execução promovidos por credores, chegou-se à conclusão de que a venda desse ativo só seria possível no âmbito de uma recuperação judicial. Isso, enfim,
os investidores interessados à época conversaram com a companhia e foi o que se tentou fazer. Então, só para também dar um contexto prático de um ativo que foi disputado e tentou se adquirir antes do pedido de recuperação judicial. E acho que aqui, voltando, então, para a nossa exposição, quer dizer, quais são as vantagens da aquisição na recuperação judicial? Como o Bob mencionou, a compra de uma UPI no processo de recuperação traz mais segurança ao adquirente. Por quê? Porque a grande inovação que a Lei 11.101 de 2005 trouxe foi justamente a possibilidade de aquisição de ativos sem que o adquirente suceda nos passivos da empresa em recuperação. E mais ainda, se esses ativos são vendidos no contexto do plano de recuperação judicial, ainda que a empresa em recuperação tenha a sua falência decretada, ou seja, o processo é convolado em falência, esses atos de alienação não serão desfeitos, não serão revogados, como dispõe o artigo 131 da lei. Então, de fato, é um processo que traz mais segurança ao investidor, ao potencial adquirente, e dificulta questionamentos por parte de credores e por parte de terceiros, porque não se pode esquecer que Ministério Público, administrador judicial e outros investidores podem fazer esses questionamentos, como nós veremos a seguir. Desvantagens é justamente a perda do controle do processo, porque você não estará mais num M&A padrão, você estará num cenário de uma venda sob supervisão judicial. Então, muitas vezes não se consegue, estima-se o timing da transação, mas não se consegue cravar na pedra que esse timing será observado, ainda que as partes envolvidas, administrador judicial e juiz, estejam comprometidos, porque, de novo, questionamentos podem surgir. Outros problemas que são muito comuns e que clientes nos perguntam. Em regra, cláusulas de exclusividade não se aplicam num cenário de recuperação judicial, porque justamente o que se visa num processo de venda é a competição. Então, se impedir que outros investidores avaliem o ativo no âmbito da recuperação tem sido objeto de questionamento. A ausência de confidencialidade também, porque é inerente ao processo de recuperação à publicidade. E aí, o investidor que, de fato, apresenta a primeira proposta vinculante antes da aprovação do plano, ou mesmo após a aprovação, no momento em que a NILCO ou a UPI estão sendo constituídas, não tem a garantia de que vai levar o ativo, porque pode perder essa disputa no processo de alienação judicial, os mais comuns, leilão por lance oral e propostas fechadas. Então, aparece aí a figura do jargão americano do stalking horse. E, por fim, os questionamentos aos quais eu já me referi por parte de credores, outro investidor, MP e AJ. Como também brevemente eu mencionei, quer dizer, acho que a principal, na minha opinião, a principal inovação da Lei 11.101 foi justamente permitir que ativos fossem vendidos sem que o adquirente suceda nos passivos dos vendedores. Isso está muito claro no artigo 60 aqui transcrito e depois também no artigo 141, que é mencionado no parágrafo único do artigo 60. E eu que, enfim, advoguei também por quase 13 anos
no regime da lei de falências anterior, ou seja, no decreto 7.661 de 45, pude notar que, constatar que a venda de ativos de uma empresa que tivesse em concordata ou que tivesse numa dificuldade financeira grande, com dívidas com credores financeiros, fisco, etc., ela estava basicamente condenada pelo risco de sucessão. Então, nenhum investidor se dispunha a adquirir esse ativo. Eram raríssimos os casos em que a empresa se recuperava. Como estruturar a venda? Para que haja proteção contra a ausência de sucessão, essa venda tem que ser regulada no plano de recuperação, que deve obrigatoriamente ser aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juiz da recuperação. E, muito importante, esse é um requisito fundamental e que os tribunais já consolidaram a jurisprudência nesse sentido. A venda deve ser realizada por alienação judicial, leilão, propostas fechadas ou pregão, como estabelece o artigo 142 da Lei 11.101. Por quê? Porque no início da vigência da lei foram realizadas vendas de ativos, eu mesmo assessorei investidores em 4 ou 5 casos, em que a venda só era regulada pelo plano, mas fechava-se um contrato de compra e venda direto, com a aprovação dos credores e com homologação judicial, mas sem o processo de alienação do artigo 142. E aí, num determinado momento, a jurisprudência, especialmente do Tribunal de São Paulo, por precedentes das câmaras de direito empresarial, tem um precedente muito famoso do desembargador Enio Zuliani, e um outro também da mesma Câmara, agora me fugiu o nome do relator, mas onde o Tribunal de São Paulo conclui o seguinte: não, ok, a compra e venda direta, ainda que regulada no plano, entre o adquirente e a recuperanda, é legal, ela é válida, ela não pode ser desfeita, ela não é passível de anulação. No entanto, o adquirente pode suceder nos passivos do devedor. E aí, basicamente, a partir desses precedentes, todas as aquisições de ativos em recuperação nas quais eu me envolvi, obrigatoriamente nós seguimos o procedimento da alienação judicial do 142. Enfim, a conclusão é: o judiciário acaba por não reconhecer que o processo competitivo privado é um instrumento capaz de maximizar valor, o que, na minha visão, com todo respeito, é um erro. E se essa venda for adiante, o adquirente pode não estar blindado contra a sucessão. E por que é um erro? Porque isso veio um pouco do legislador de 2005, né? E aí, voltando no contexto histórico, o que acontecia muito no regime, infelizmente, do decreto de 45, que era a lei anterior de falências. Ocorriam inúmeras fraudes nos processos de concordata e de falências, e aí o legislador preferiu ter a mão forte e conduzir toda e qualquer alienação via judicial. O que, na visão do mercado, ao invés de maximizar valor, derruba valor. Mas o judiciário ainda não vê dessa forma, e acho que esse é um ponto que merece atenção e já foi objeto de discussões anteriores, inclusive com juízes das varas de falências e recuperações da capital e desembargadores das câmaras de direito empresarial, que obviamente são muito competentes e conhecem a matéria, mas é sempre um debate.
A visão deles é de que a venda judicial é essencial. Aqui, basicamente, uma linha do tempo que guia um pouco o cronograma para a estruturação das UPIs, né? Em síntese, o legislador também tentou fazer com que o plano de recuperação fosse aprovado e homologado em 180 dias, daí o período de suspensão, o stay period de 180 dias, para proteger a devedora contra ações e execuções que pudessem afetar seus ativos. Na prática, o que se tem visto é que os processos demoram muito mais, porque são casos complexos, enfim, acabam por demorar um ano e meio, até 2, para ter o plano homologado, e esse stay period tem sido estendido. Mas, em regra, uma vez aprovado o plano, numa janela de 3 a 6 meses, é possível se constituir a UPI e se fechar a venda do ativo. E aí, Bob, eu vou começar aqui o passo a passo para esse procedimento de alienação. Fica à vontade aqui para também me interromper e fazer comentários. Claro, deixa eu só fazer um comentário aqui, Rafa. Assim, eu acho que naquele cronograma que o Rafael colocou, que estava na apresentação, na prática, o que a gente tem sempre que lembrar é que você vai ter um grande movimento negocial correndo de forma simultânea com todas as discussões da região. Então, você vai ter os credores discutindo o plano com o devedor, você vai ter os credores financeiros, fornecedores, todo mundo ali discutindo qual será a sua classe, conversando com a AJ, enfim. E, ao mesmo tempo, em algumas RJs, você tem ativos que são muito atrativos. E o mercado sabe disso, o devedor sabe, os credores também. Então, existe uma dinâmica de pré-negociação às cláusulas do plano que vão tratar da venda. De forma geral, já existe uma movimentação de todas as partes, de forma que se separe, por exemplo, uma parte do valor da venda do ativo para pagamento de credores, ou que uma parte seja destinada, isso é uma briga. Eu quero que uma parte do dinheiro fique comigo para que eu possa pagar um eventual imposto de ganho de capital. Então, é importante a gente lembrar que no processo prático do dia a dia da RJ, você estará discutindo todos esses pontos ao mesmo tempo, né, em que o plano está sendo apresentado. Normalmente, a primeira versão é uma versão que nunca é a versão final, ainda tem muita negociação depois da apresentação da primeira versão do plano, e aí você tem toda essa dinâmica de debate entre devedores, credores e possíveis investidores. Então, o investidor quer que seja uma UPI, ele quer comprar, ele quer cherry pick os ativos que vão ser adquiridos, o devedor quer incluir alguns passivos ali, que são passivos ligados àquele ativo, e quer ficar com uma parte do dinheiro, e os credores, obviamente, querem brigar para que a maior parte possível do dinheiro seja destinado a um pagamento imediato a eles. E aí, obviamente, que dentro da classe dos credores, você vai ter as divisões naturais de interesse. Então, os credores que, às vezes, uma coisa muito comum, e a gente vai ver um exemplo logo à frente, no caso, você pode ter credores que fazem jus a uma garantia sobre determinado ativo. Então, aqueles credores vão querer, obviamente, ter o maior benefício econômico da venda daquele ativo que é a garantia dele. Então, ele está lá na classe com garantia real e ele vai, obviamente, pegar mais dinheiro para ele do que o credor que está lá na classe quirografária. Não necessariamente essa divisão monetária vai ser equânime e sempre é objeto de discussão no âmbito do plano, porque o devedor precisa aprovar o plano com todas as classes, né? Então, ele tem que oferecer alguma coisa para todo mundo. Então, você tem uma dinâmica negocial muito interessante durante toda essa linha do tempo, até a gente chegar na homologação do plano, eventual construção de UPI e, obviamente, a finalização do processo de venda. Era isso, Rafa, se quiser continuar. Excelente, Bob. Acho que realmente essa queda de braço que acontece mesmo na negociação dos planos. Então,
passando para o processo de alienação, quer dizer, é fundamental que o plano regule a alienação do ativo e, se já houver um investidor interessado e com proposta firme para a aquisição desse ativo, como muitas vezes acontece, e aí esse investidor realmente acaba por balizar o preço mínimo e se tornar o denominado stalking horse, o que acontece? O contrato de compra e venda é um anexo ao plano, né? O contrato padrão de compra e venda. Ou, se não há um investidor no momento da aprovação do plano, mas no momento da constituição da UPI, também isso pode ocorrer, como nós vamos ver em alguns dos exemplos que serão citados de casos práticos. Não existe, como já dito, não existe a confidencialidade, e aí cláusulas de exclusividade, cláusulas que permitam, né, que o investidor, o stalking horse, tenha direito de preferência para igualar ou cobrir uma eventual melhor oferta de terceiros, elas são passíveis elas são possíveis de serem negociadas, mas passíveis de questionamento. E aí, qual é a cautela que se recomenda quando você está assessorando o potencial adquirente? É justamente inserir essas cláusulas no plano, no contrato padrão de compra e venda e no edital de venda que vai ser publicado para dar publicidade à realização do processo competitivo. Porque, tomadas essas cautelas, quer dizer, se os credores reunidos em assembleia aprovam um plano contendo essas cláusulas, a chance de questionamento ela se torna mais remota. Acho que um bom exemplo que regulou essa situação foi uma venda de ativos da Abengoa. É um precedente do Rio de Janeiro, eu posso citar aqui depois, onde o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a cláusula de right to top, onde o investidor que foi o stalking horse balizou o preço mínimo de venda, teve a possibilidade de cobrir a melhor oferta. E aí, requisitos também para que a blindagem contra a sucessão seja efetiva. Deve ser constituída uma UPI, ou o ativo deve ser caracterizado como um PI, por exemplo, uma planta industrial ou uma unidade de negócios. O que muitas vezes ocorre é que esses ativos, como o Bob mencionou, são pinçados, tem um cherry picking, né? O investidor escolhe os melhores ativos e tem que ser feito um drop-down, uma cisão parcial para que esses ativos sejam vertidos para o PI. Deve ser atribuído um valor mínimo, que muitas vezes é definido por laudo de avaliação, e outras vezes é balizado pelo preço mínimo oferecido pelo potencial adquirente, o stalking horse. E, de novo, a adoção das modalidades de venda de ativos do artigo 142, que são justamente o leilão por lances orais, o processo de propostas fechadas e o pregão, que é uma modalidade híbrida e menos usada. Eu vou até mencionar aqui, num dos casos práticos da estante virtual, que foi sugerido o pregão, mas como ativo, porque o que acontece é que na primeira fase são selecionadas, ocorre a apresentação de propostas fechadas e aquelas propostas não podem ser inferiores a 90% do preço da melhor oferta. Como o ativo não tinha um valor tão elevado, a possibilidade de uma proposta ser mal calibrada e ficar fora desse range de 10% era grande. Então, nós descartamos
a modalidade de pregão. E aí a segunda fase é por lance oral. Então é um procedimento muito menos usado. O que se vê na prática é o leilão por lances orais e o processo de propostas fechadas. Propostas fechadas vem sendo mais utilizado porque no leilão por lances orais também tem os honorários do leiloeiro. Outras modalidades de venda aqui, só para mencionar, e também são casos mais raros, é a possibilidade do artigo 144 de se autorizar formas alternativas de alienação de ativos. E essa modalidade ela está prevista para falência, mas em poucos casos foi utilizada na recuperação judicial e deve ter uma homologação judicial também. E isso exige um quórum diferenciado de 2/3 dos credores presentes em volume de crédito na Assembleia. E aí a grande desvantagem ou o risco que o adquirente corre é que justamente a blindagem contra a ausência de sucessão pode ser objeto de questionamentos. Então, essa modalidade do 144 também é menos usada. O segundo passo é a aprovação do plano em Assembleia de Credores pelos quórums previstos na lei e a subsequente homologação judicial com a concessão da recuperação do devedor. E aí, finalmente, tem após a homologação do plano, justamente a constituição da UPI para a preparação da alienação. E muitas vezes, como já mencionei, esses ativos vertidos para a UPI, eles são pinçados, são escolhidos pelo adquirente e transferidos via cisão parcial ou drop-down. Sempre que possível, é aconselhável uma avaliação judicial para respaldar e dar aos credores e terceiros um valor de avaliação em base de mercado, e depois organiza-se o leilão. E aqui algumas cláusulas padrão nos contratos de compra e venda de ações que nós mais nos deparamos e aconselhamos, inclusive, aos clientes que são adquirentes de inserir. Acho que são condições precedentes ou suspensivas básicas, ou seja, o plano de recuperação que regula a venda deve ser aprovado em assembleia e, posteriormente, homologado pela sentença concessiva da recuperação. E nessa sentença não pode haver qualquer restrição em relação à ausência de sucessão do adquirente nos passivos do devedor. E aí, por fim, o terceiro item é uma velha queda de braço entre o adquirente e o devedor. Quando que eu faço o desembolso do preço de aquisição? É trânsito em julgado da decisão homologatória do plano, que pode levar anos, se a discussão for até o Superior Tribunal de Justiça, ou basta a mera confirmação pelo Tribunal de Justiça estadual? E aí é uma questão muito negocial e saber se o adquirente vai ter conforto com o acórdão do Tribunal de Justiça estadual. E o que se tem visto ultimamente é que, até por uma questão de tempo, os contratos têm estabelecido que basta o acórdão do Tribunal Estadual. E aí, condições resolutivas, também padrão, o investidor poderá resolver o contrato se não verificadas as condições precedentes num prazo a ser acordado. Isso é muito importante para que
o investidor, para que o contrato não fique em aberto por prazo indefinido, especialmente se essa discussão for levada adiante para o Superior Tribunal de Justiça. Obviamente, concessões de liminares em recursos, né, contra a sentença concessiva da recuperação, e aí decisão do Tribunal Estadual ou do Superior Tribunal de Justiça que reforme a sentença homologatória do plano que regulou a venda. Eu acho que, assim, só para resumir, as condições resolutivas a gente vai ter que pensar no caso a caso. Por quê? Na verdade, é o seu apetite de risco do investidor e em que momento você considera que o negócio não pode mais ir para frente. Então, aqui são, obviamente, meros exemplos de cláusulas mais usadas, mas, na prática, durante um processo, durante a sua diligência, você vai verificar quais são os riscos potenciais diante do cenário da RJ. Credores beligerantes, fornecedores beligerantes, o fisco, Ministério Público. A RJ ela gera um ecossistema negocial que envolve uma série de pessoas, de players. Então, assim, é sempre importante que as suas condições resolutivas e o SPA, de forma geral, reflita esse ambiente, obviamente com mais ou menos proteções a partir do conforto do comprador e do seu assessor legal e, obviamente, do apetite de risco. Perfeito, Bob. Acho que esse é um ponto prático bastante importante. E aí, o cumprimento das formalidades para a venda judicial propriamente dita, quer dizer... Acho que aqui, Rafa, até, desculpa... É bem pragmático. Vai lá. Fica à vontade. Mas só para... Eu acho que aqui, a gente listou rapidamente quais são as formalidades básicas, a gente não precisa passar cada uma delas, mas são basicamente os passos que nós esperamos num processo usual para que a gente tenha o fechamento da operação com segurança, né? Então, autorização judicial para vender, publica o edital, faz o leilão e depois o juízo da RJ emite o documento, o auto de arrematação, determinando a transferência do bem por terceiro adquirente. Mas acho que aqui é muito mais procedimental do que a gente tem que ter, obviamente, o edital tem que estar bem escrito, né, tudo de acordo com o plano, mas acho que não tem grandes, é mais procedimental, acho que não tem grandes preocupações. E aí, chegamos aqui aos casos práticos, que acho que são importantes para dar um pouco de cor em tudo isso que a gente discutiu e expôs aqui previamente. Bob, vai lá no Libra, que nós tivemos que nos dividir, você ficou à frente desse. Está no mudo, Bob. Acho que o caso da Libra é um bom exemplo aqui de como é possível fazer um leilão com sucesso, né? Um ativo disputado, tinham vários players de mercado interessados em operar. O que aconteceu foi uma negociação com todos esses players previamente, é claro. Haviam vários complicômetros aqui. A Libra, por exemplo, era uma empresa que estava lá com uma arbitragem enorme, com poder concedente de alguns bilhões. Nós tínhamos credores no plano que eram detentores de garantia com relação ao terminal de Libra Rio. Nós também tínhamos a própria companhia que precisava de uma parte do dinheiro para pagar impostos e atender demais credores, e era necessário maximizar o preço desse ativo, porque, obviamente, numa RJ tem várias bocas que precisam ser alimentadas e nem sempre a gente tem a comida necessária, né? No caso aqui, foi encontrado um participante que, na data de aprovação do leilão, já entregou uma proposta fechada, né? A companhia determinou um preço mínimo que constava do plano de RJ, né? E todos os demais participantes tinham a chance de entregar uma proposta fechada, obviamente respeitando o preço mínimo, posteriormente. O SPA já estava lá como anexo ao plano de RJ e, por ter entregue a sua proposta respeitando o preço mínimo de forma antecipada, aquele participante teve o direito de ter o direito de preferência. Então, foi otorgado a ele o direito de preferência na compra do ativo. Então, se houvesse uma proposta melhor, ele poderia ir lá e fazer o match
no valor. E foi ótimo, porque, na prática, o ativo foi vendido por um preço que foi muito satisfatório para a empresa. Os credores que detinham a garantia receberam o dinheiro com prioridade. A companhia ficou com uma parte dos recursos para que ela pudesse quitar tributos e também sanar parcela da sua dívida com os demais credores. Não houve qualquer questionamento ao procedimento adotado. Houve uma sessão no tribunal onde foram abertas as propostas. Na verdade, nenhum outro credor optou, nenhum outro investidor optou por apresentar proposta e não houve qualquer questionamento. Foi feito no formato de UPI, o que blindou o investidor de qualquer tipo de passivo que pudesse surgir. Então, esse caso da Libra foi um caso, foi um grande sucesso. Acho que os credores ficaram muito satisfeitos, a companhia muito satisfeita com o valor que ela conseguiu vender o ativo e o investidor muito satisfeito por ter conseguido fazer a aquisição. Não sei, acho que podemos ir para o próximo caso, Rafa. Vamos lá para o próximo, que é o caso da Avianca. E esse foi um caso interessante, a despeito da venda não ter sido concluída, mas por questões regulatórias. O que aconteceu aqui? A Avianca, em dezembro de 2018, ingressou com um pedido de recuperação judicial, negociou com a Azul a constituição de uma UPI para venda de parte considerável de seus ativos e, fundamentalmente, os direitos de pouso e decolagem, que são os slots que ela detinha nos aeroportos de Congonhas, Santos Dumont e Guarulhos, pelo valor de 105 milhões. E o que fez a Azul na condição de stalking horse? Pediu o direito de preferência para cobrir a melhor oferta, para igualar uma eventual melhor oferta e um breakup fee de 5% do valor da aquisição por um terceiro, caso ela perdesse o processo competitivo de venda. A Avianca acabou por negociar com seus principais credores, fundamentalmente o Elliott, que é um hedge fund, um plano onde se estabeleceu a constituição de 7 novas UPIs para comportar a divisão dos slots da Avianca. E por que isso foi feito? Porque tanto Gol quanto Latam não poderiam adquirir a totalidade dos slots por questões regulatórias. Certamente haveria um problema com a ANAC e com CADE. Então, o fatiamento dessas UPIs, dos slots em diferentes UPIs, permitiria que Latam e Gol apresentassem lances num leilão por lance oral. E aí essas duas companhias se comprometeram a apresentar um lance mínimo de 70 milhões de dólares cada uma por UPI, ou seja, Gol se comprometeu a comprar uma UPI, Latam se comprometeu a comprar uma segunda, cada uma ofertando o valor mínimo de 70 milhões, o que já propiciaria uma recuperação de crédito aos credores de 140 milhões, portanto superior à oferta da Azul. E aí as outras 5 UPIs seriam vendidas e qualquer player do mercado poderia participar do leilão também. E aí o plano eliminou o direito de preferência e o breakup fee. Esse plano veio a ser homologado pelo juiz de primeiro grau, confirmada a homologação pelo Tribunal de Justiça com o voto dissidente do relator, o desembargador Ricardo Negrão. Foi realizado o leilão, Gol e Latam compraram 5 UPIs, a Azul não ofertou lance e não houve licitante para 2 UPIs. O valor obtido com o leilão foi de 147 milhões, mas por conta da demora na homologação do plano e também
porque a Avianca, nesse ínterim, encerrou as atividades e a ANAC retomou e redistribuiu os slots nesses 3 aeroportos que eu mencionei para outras companhias aéreas, o fechamento da venda acabou sendo frustrado. Mas era um bom caso para se evidenciar que os credores e a devedora negociaram e fomentaram um processo competitivo de venda real. E por questões regulatórias acabou não fechando. Acho que o segundo caso, ele também tem muitas características. O terceiro caso aqui, da Livraria Cultura, que vendeu a estante virtual para o Magazine Luiza, ele tem muitas semelhanças com o caso Libra, então eu vou passar também mais rapidamente. O que aconteceu foi que o Magazine Luiza apareceu também como stalking horse para a aquisição desse ativo, apresentou uma proposta vinculante no processo, juntamente com uma minuta padrão de contrato de compra e venda, e caminhou-se para um procedimento de alienação judicial por propostas fechadas. E aí estabeleceu-se um direito de cobrir a melhor oferta e um direito de indenização, break-up fee, pelos custos da transação já incorridos pelo Magazine Luiza. Conversando com o Dr. Marcelo Sacramone, que é o juiz da recuperação da cultura, nós expusemos essa proposta juntamente com os advogados da Livraria Cultura, e o Dr. Sacramone entendeu que era viável a manutenção dessas 2 cláusulas de right to top, direito de cobrir a melhor oferta, e a indenização, e muito também ao argumento, de forma bastante pragmática, de que dificilmente haveria outro investidor interessado na aquisição desse ativo, e que, como stalking horse, ele, na visão dele, fazia sentido essas proteções. E aí foi realizada, então, uma audiência para recebimento e abertura das propostas. O Magazine Luiza apresentou a única proposta e foi declarado vencedor do certame. E, por fim, um caso mais antigo da Unialco, a venda ocorreu em novembro de 2016. Acho que tem na audiência integrantes da Glencore. A Glencore levou o ativo. Foi um processo também bastante interessante pelas características. O que aconteceu? A Unialco negociou com os credores a venda do seu principal ativo, a joia da coroa, a usina Guararapes, localizada perto de Araçatuba, e ficou com 2 usinas no Mato Grosso do Sul. E por que nós estamos citando esse caso? Porque o procedimento ele é bem peculiar. Não foram apenas e tão somente vertidos para a UPI Guararapes ativos das usinas, mas também muitos passivos da Unialco, passivos com credores financeiros, passivos com trabalhadores, fornecedores de cana, prestadores de serviço e, inclusive, créditos extraconcursais. E aí estabeleceu-se um processo competitivo mediante a apresentação de propostas fechadas, em que os investidores fariam a proposta para equalização e pagamento desses passivos vertidos para a UPI. E os credores, em reunião de credores conduzida pelo administrador judicial, definiram qual seria, na visão deles, a proposta vencedora, e a Glencore se sagrou vencedora nesse certame, adquiriu a usina e também ficou responsável pela quitação desses passivos com credores. Então, esse foi
um procedimento de venda peculiar por essa característica de também verter para a UPI uma série de passivos que veio a ser equacionada pelo adquirente do ativo. Acho que, em síntese, eram esses também os casos práticos que nós gostaríamos de dividir com vocês e que, na nossa visão, casam com a exposição anterior e as cautelas que nós destacamos para estruturar essas operações de aquisição. Muito obrigado. E agora vamos abrir para perguntas. Bob, você tem sim, Rafa. Só um momentinho, vai lá, por favor. Acho que qual é o takeaway aqui que a gente tem que ter dessa apresentação toda? Tá? Na prática, a gente está vendo uma mudança na dinâmica de aquisição de ativos estressados, certo? Obviamente, a gente está verificando, até inclusive por solicitação dos investidores, que tudo seja feito via UPI. Então, a gente enxerga um movimento claro de movimentação de aquisição para dentro do plano de RJ, via UPI. Inclusive, isso é corroborado pelo movimento super recente que foi feito agora pela própria Oi, que fez um aditamento ao seu plano de RJ para incluir 4 UPIs com ativos significativos. Dentro da UPI, nós podemos enxergar vários modelos de venda. Um deles é o da Unial, que na prática foi quase um leilão reverso de dívida, onde o comprador, o bid dele era praticamente qual era o maior volume de dívida que ele ia pagar. Né? Então, é possível desenhar de várias maneiras possíveis, e o que a gente enxerga também é um pouco de mudança no judiciário com relação ao pode ou não ser incluído nestes contratos. Então, obviamente que a gente tem lá atrás o caso da Invepar ou AS, onde a gente lembra que foi dado para um investidor que gostaria de ter um DIP na empresa, um right to top, e lá naquela época, o right to top foi, o direito de preferência, se não me engano, foi negado pelo juízo da RJ. Naquela época, de lá para cá, muita coisa tem mudado. Nós já temos precedentes em que o direito de preferência e o right to top têm sido aceitos. Outras questões, como a própria indenização de custos do investidor, que vai lá, faz a diligência e busca informações para colocar uma proposta na mesa, foi aceita. Então, estamos verificando, sim, uma mudança na dinâmica da aquisição desse tipo de ativo no âmbito da UPI. Isso é muito bom para o processo, está dando mais liberdade para investidores, credores e devedores terem sua negociação de forma mais estruturada, sempre com o objetivo de obter mais recursos para a empresa que está tentando vender os seus ativos. Acho que essa que é a grande novidade aqui, quer dizer, acho que essa é a boa notícia que a gente tem aí olhando esses precedentes mais recentes, obviamente, que tem dado consistência a esse entendimento por parte do judiciário. Perfeito, Bob. Nessa linha da evolução da jurisprudência, eu trouxe aqui o precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no caso Abengoa, onde foi reconhecido o direito de cobrir a melhor oferta para o investidor que primeiro apresentou proposta. Então, e aí, quem tiver interesse, obviamente, a gente pode disponibilizar, a apresentação poderá ser disponibilizada. Quem tiver interesse em receber qualquer tipo de acordo ou decisão que a gente mencionou, a gente também encaminha por meio da Câmara sem problema nenhum. E eu acho que a gente podia abrir para perguntas agora. Sem dúvida. Bom, obrigado pela apresentação, Rafael, Roberto. Peço para os participantes escreverem algumas perguntas, algumas dúvidas aqui no Q&A. Eu já vou começar com uma, já puxando esse gancho da novidade, né, dessas novas decisões judiciais. Quais comentários vocês poderiam fazer diante do grande número de RJs que está a vir, né, por causa da pandemia? Vocês acham que essas decisões recentes vão impactar nas novas RJs que estão a vir, e qual seria, assim, alguns pontos importantes para observar nessas próximas RJs que vão acontecer nos próximos meses?
Vai lá, Bob. Eu acho que essas decisões recentes, elas ajudam muito os devedores, os credores e os investidores, principalmente, a terem um norte do que o judiciário está disposto a aceitar ou não, né? Qual é o nível de exigência dos juízes e o que o mercado precisa, né? Não adianta a gente ter uma, uma simples visão congelada de que você só pode colocar proposta fechada sem que seja possível ter um direito de preferência, sem que seja possível ter uma proteção para o stalking horse, porque simplesmente não vai aparecer ninguém para comprar, né? Então, na prática, nós temos que ter sim uma adaptação, e eu acho que é isso que as decisões judiciais estão mostrando para a gente, que o judiciário está escutando o mercado, que com cuidado, de forma a proteger toda a legalidade do processo, de forma a proteger os credores e, obviamente, os próprios investidores da companhia, a preservação da companhia, o judiciário está escutando o que está acontecendo e eu acho que quando eles têm argumentos razoáveis, que expliquem o racional econômico para determinadas decisões tomadas pelo devedor ao propor seu plano e ao propor determinada estrutura, especialmente se isso for claramente algo que está sendo feito de acordo com credores, né, decisões colegiadas e negociadas, me parece que o que a gente pode esperar para essas RJs que virão por aí são RJs com processos bem pensados, com sinalizações do judiciário de que poderá sim ter uma flexibilização importante, desde que respeite, obviamente, os parâmetros de legalidade e razoabilidade econômica para todos os interessados. Se eu puder, tem aqui uma pergunta. Olha só, temos a honra de ter o professor Cássio Cavalli na audiência e fez a seguinte pergunta, Bob: gostaria de saber se a aquisição de controle acionário de subsidiária share deal envolve risco de aquisição da companhia conjuntamente com os passivos do grupo controlador anterior. Acho que, Cássio, na minha visão, se a aquisição for estruturada por meio de uma UPI, no contexto da recuperação, com todas essas cautelas descritas, o objetivo da lei nesse cenário é justamente evitar que o adquirente suceda nos passivos do antigo controlador. Essa é a minha opinião e acredito que tenha sido esse o objetivo do legislador. Claro que questionamentos podem surgir, mas eu estaria confortável a sustentar a inaplicabilidade da sucessão. Bob, algo a acrescentar? Não, concordo. Eu acho que se estruturado corretamente via UPI. Como não temos mais perguntas para resolver, eu gostaria já de agradecer a participação de todos, né? Passar a palavra para o Rafael, para o Roberto, para as considerações finais. E também só informar dos nossos próximos eventos da Câmara. Amanhã nós teremos a conferência de mineração, né? Ainda nas semanas teremos também um evento sobre inovação. E na semana que vem, na segunda-feira, sobre transformação digital na logística. Então, mais informações, inscrições, elas estão todas disponíveis no nosso site. Então, já passo a palavra para o Rafael e para o Roberto. Bruno, obrigado. Acho que uma vez mais gostaríamos de agradecer a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha pela oportunidade, agradecer aos participantes. Espero que tenha sido uma exposição ilustrativa e prática e interessante. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos pelo tempo de todos. E qualquer coisa a gente está super à disposição. Obrigado. Bom Bom, dia. obrigado a todos. Obrigado ao Lefosse Advogados.
Para informar os participantes, nós vamos enviar a apresentação, né, juntamente com os contatos dos sócios do Lefosse, do Rafael e do Roberto, que também vão estar à disposição para eventuais dúvidas de todos. Então, muito obrigado e tenham um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos.